Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Irá, ciclista, ele também é um ativista dessa causa da ciclovia e hoje a gente vai bater um papo muito legal com ele, queria dar as boas-vindas, seja bem-vindo ao nosso estúdio do CEUB. A primeira pergunta que eu queria te fazer é como é o seu dia a dia com a bicicleta? Me conte um pouco sobre isso. Então, eu uso a bicicleta no dia a dia como meio de transporte, né? Para mim não é lazer, não é esporte. Então, assim, eu não tenho carro por opção já há muitos anos. Então, assim, eu vou para todo canto. Vou para o trabalho, né? Vou com roupa normal de trabalho, faço compras. Eu tenho até um reboque que eu levo acoplado na bicicleta para fazer compras maiores. E em casa todo mundo usa, né? Minha esposa, meus dois meninos, eles vão para a escola de bicicleta, minha esposa vai para o trabalho de bicicleta, então é muito bom, né? É muito gostoso, assim, é uma rotina super tranquila, sem condicionamento, com muita saúde, então e é perfeitamente viável, né? Aqui na área central de Brasília, eu moro na Asa Norte, e é super tranquilo, a maioria dos trajetos, assim, por ciclovia. E às vezes, quando tem um trajeto um pouco mais difícil, eu tenho uma bicicleta grandona também, de 3 lugares. Então vamos eu e os meninos juntos para atravessar o Eixão, por exemplo, passar pela Tesourinha. Então a gente vai junto, eu vou guiando, é muito mais seguro. E quando você está assim, com a sua família, você se sente seguro? Tem sinalização? Tem ciclovia em todos os lugares? Olha, a maioria dos percursos, como eu falei, é tranquilo, assim. Por exemplo, fim de semana quero ir para o Parque da Cidade, quero levar os meninos. É tranquilo, eles vão nas bicicletas deles, né? Cada um tem a sua própria bicicleta. Para Asa Sul também dá para se virar. Assim, um problema que tem aqui em Brasília é justamente o Eixão, que é um muro para pedestres e ciclistas. Então, realmente, essa travessia do Eixão, se a gente for, por exemplo, visitar uns amigos lá na parte, lá nas 200, 400, é um pouco mais complicado, né? Se for de dia, a gente usa passagem subterrânea, e se for à noite, né, a gente tem que dar um jeito. Se eu estiver na bicicleta grande, eu vou conduzindo e vamos por baixo ali pela Tesourinha, mas é um, é um complicador aí. Realmente o Eixão é um muro aí que divide a cidade. Então, alguns trajetos são um pouco mais difíceis, né? Até por conta da alta velocidade das vias aqui em Brasília, né? Então é algo negativo aí, que a gente precisa rever, né? Eu também, né, atuo aí na área de mobilidade e realmente essa é uma pauta importante, que é a redução da velocidade. A gente realmente precisa reduzir para incentivar, para aumentar a segurança e incentivar a mobilidade ativa também. Isso é um ponto importante. Luíra, você já se imaginou pedalando ou depois de um tempo que você trouxe essa prática? Então, quando eu era moleque, né, criança mesmo, eu lembro que eu tinha bicicleta, né, bicicleta super bacana, assim, vermelha, tenho boa recordação, mas usava mesmo só assim como lazer, né, no quintal, né, morava numa casa com quintal grande, a rua era pouco movimentada, então assim, era o uso mesmo de recreação. E aí eu ia de ônibus para a escola, eu morava em Belém, o trajeto era longo, e aí quando eu completei 18 anos, passei em universidade pública, aí ganhei meu carro, né, como presente do meu pai, né, por merecer, por passar na universidade pública, eu fui morar em São Paulo, e aí aquela rotina, assim, meio que normal de jovem de classe média, né, de ganha o carro, ganha sua autonomia, então eu ia para todo canto lá em São Paulo de carro, às vezes até distâncias curtas, e só que depois de alguns anos eu percebi, né, aquele caos, né, acho que todo mundo tem noção de como é em São Paulo, eu estressado, chegava lá na faculdade estressado, e aí tinha uma bicicleta encostada lá, literalmente empoeirada. Falei, vou testar. E assim, foi uma paixão, assim, realmente o trajeto super gostoso, agradável, né? Parava para ver as árvores, né? E não era longo, na verdade fazia em tempo menor de bicicleta do que de carro. Então foi uma paixão a primeiro pedal, assim, realmente foi desde então assim, desde os anos 2000, eu uso a bicicleta, depois eu vendi o carro, porque eu fui morar um tempo no exterior, e aí nunca mais comprei outro. Voltei para o Brasil, meu pai insistia, não, você tem que ter um carro, tem que ter um carro. Eu falei, não, pai, não precisa. E até hoje, realmente, a bike é um meio de transporte, meio de saúde, é realmente super gostoso e continua aí. E você conhece bastante o Brasil, então, né? Cada pedacinho.
já rodei bastante. E eu gosto de tirar fotos também, né, no caminho, então assim, eu adoro ver as curicacas, as corujas, os ipês floridos, então essa é uma outra parte super positiva, né? Você a pé ou de bicicleta, você vivencia a cidade, você para conversar com as pessoas. É uma relação muito diferente de quem está de carro, que geralmente é aquela questão de estresse, buzina, você não consegue, né, a 60, 80 por hora, você não consegue ver os detalhes da cidade. De bike você está ali, você vê a corujinha, você para, é muito legal, ver as árvores diferentes, então é super bacana, né? Os canteiros aí da cidade tem muito para ver, né? Uma natureza aí muito bacana aí. Uhum. E andar de bicicleta, se locomover com a bike, é mais fácil aqui em Brasília ou em São Paulo? Olha, já faz tempo que eu saí de São Paulo, né? Mas eu volto com alguma frequência. É um pouco difícil comparar, né? Porque a cidade é diferente, mas eu acho que Brasília tem um potencial muito grande para bicicleta, por alguns motivos. Primeiro, o relevo, assim, pelo menos aqui na área central, em geral, é plano, né? Outro, período de seca prolongado, né? Agora que a gente já está começando o período de seca, então assim, você não tem a questão da chuva. Eu uso mesmo na chuva, eu tenho um kit lá com capa, com calça, mas eu sei que é inconveniente, né? Então, tem esse período de seca prolongado, tem uma quantidade de ciclovias razoável, né? Assim, tem alguns problemas que as ciclovias, né, algumas vezes não são conectadas e tudo, mas em geral, por exemplo, meus trajetos diários são por ciclovia, então a infraestrutura favorece também. Então, para quem mora aqui na área central, Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, tem esse deslocamento mais nessa área central, é muito tranquilo por conta da infraestrutura, por conta do relevo. Só que o movimento nas ciclovias ainda é baixo, então por isso que eu digo que o potencial ele é muito grande, né, por conta desses fatores. Eu acho que ainda tem muito para avançar e São Paulo ainda tem uma infraestrutura um pouco mais deficiente, tem a questão de espaço, enfim, eu acho que eu acredito no potencial realmente de Brasília, né? A gente ainda tem um uso não muito grande, mas que pode aí crescer. E nesse período de pandemia, eu vi muita gente pedalando, né? Aos domingos, o eixão do lazer cada vez mais cheio. Então, assim, as pessoas precisam, assim, também descobrir essa possibilidade da bicicleta, não só como lazer e esporte, mas também como meio de transporte. E você participa de algum grupo que promove campanhas, esse tipo de coisa? Você participa? Então, eu estou no grupo, na Rede Urbanidade, que é um grupo até apoiado pelo Ministério Público, que integra ativistas, especialistas em mobilidade. E também eu tenho o blog, né, Brasília para Pessoas, que busca essa reflexão, né, sobre mobilidade. Eu também sou voluntário Bike Anjo, não estou atuante, mas é uma rede muito legal de ciclistas que ajudam as pessoas, tanto ensinam a pedalar, desde criança até pessoas idosas, quanto dão dicas no dia a dia de trânsito. A pessoa, não tenho conhecimento, tenho medo de pedalar. Então esse é um trabalho que eu adoro fazer, assim, a gente combina com a pessoa, vai até a casa dela, vamos supor, quero testar, quero ir de casa para o CEUB, fazer esse teste de bicicleta, mas eu me sinto seguro. Eu vou lá, combino com você, vou até a sua casa e venho fazer um trajeto junto de bicicleta, mostrar a melhor rota, como sinalizar, à noite usar, né, colete refletivo, luzinha. Então, assim, dá dicas mesmo de quem realmente já tem essa vivência prática. Então, esse é um trabalho muito legal aí do Bike Anjo, que eu acho que vale a pena aí conhecer e fazer o teste aí da bicicleta. Muitas vezes a pessoa não usa porque, não sei nem por onde, nem qual caminho fazer, né? Acha que é um negócio assim de um bicho de sete cabeças. Mas na verdade, assim, muitas vezes tem um caminho mais tranquilo e a postura no trânsito também, né? E quando você decidiu se tornar ativista da causa da ciclovia? Então, na verdade, assim, eu sou meio indignado aí com as questões. Então, assim, eu comecei a pedalar quando eu vim para Brasília em 2005, né? Na época quase não tinha ciclovia, então era muito mais difícil. Então eu realmente ficava meio indignado, assim, né? Com a cidade com um potencial grande. Então, assim, comecei a fazer queixas, né? Sobre as mais condições, né? E até hoje realmente eu
né, os obstáculos que eu vejo, a falta de manutenção na ciclovia, a falta de iluminação. Então eu assim registro na ouvidoria do GDF, faço vídeos aí para mostrar problemas, para apontar soluções também. Então a gente busca aí pessoas, busca aliados para fazer também propostas de conexão de ciclovias, trechos que podem ser conectados, a questão da redução de velocidade, que é super importante, que deveria estar na pauta aqui do governo. Então, assim, eu queria que mais pessoas tivessem essa vivência da bicicleta, né? A gente percebe agora, nesse momento de alta na gasolina, o quanto de gente, né, que reclama com razão, mas que poderia encontrar solução, por exemplo, na bicicleta. Outra questão importante, a integração da bicicleta com o transporte coletivo, né? Por exemplo, com bicicletários nas estações, nos terminais de transporte. Então, a nossa rodoviária, nosso principal terminal de transporte não tem um bicicletário decente, né? Então, a gente até, agora recentemente na Rede Urbanidade, ajuizou uma ação civil pública exigindo que o governo reative o bicicletário, crie conexão segura ali na rodoviária. Então, assim, eu acho que essa indignação de quem se locomove de uma forma que é boa para a cidade, boa para o cidadão e acaba encontrando obstáculos. Então, eu acho que surge daí esse ativismo, né? Acho que de você usar o meio de transporte, né? Que é incentivado no mundo inteiro, né? As cidades modernas estão aí, né? Cidades da Holanda, da França, né? A Europa em especial, né? Cada vez mais incentivando. Então, você usa uma forma de transporte saudável, desejável, mas acaba encontrando obstáculos. Então, essa cidade precisa avançar e realmente incentivar mais pessoas aí para desestimular o uso do carro e usar outros meios de transporte, que incluem bicicleta, transporte coletivo. Essa é a solução aí nas cidades modernas. Então, acho que o ativismo vem nesse sentido, de trazer melhorias, né? Sim. E desde quando você começou a andar de bicicleta, você já sofreu algum acidente? Já sofreu algum risco? Olha, nada grave, assim, já derrapei uma vez, né, porque o piso estava liso e tal, tinha óleo, mas só arranhão. Então, felizmente, nunca passei por nada, assim, grave, né, tomo, assim, os cuidados, evito locais perigosos, né, então, felizmente, nada demais. Você conhece algum colega, algum amigo que passou por isso? Conheço alguns aí. E qual a solução que você daria assim, que os órgãos deveriam fazer para mudar esses acidentes? A gente tem visto o quanto tem aumentado, né, os níveis de acidentes, não só aqui em Brasília, mas em todo o Brasil. Qual a solução que você daria? Olha, assim, acho que são várias ações, né, assim, não é uma só. Acho que uma importantíssima, né, que aliás está no Código de Trânsito, o princípio de que o maior protege o menor, o motorizado protege o não motorizado. Então, assim, a gente precisa reforçar isso. O motorista na pista, às vezes, né, o motorista viu o ciclista, está fora da ciclovia, o pedestre está fora da faixa. Mas, assim, aquela pessoa é a mais vulnerável. Então, independentemente de estar na ciclovia ou não, do pedestre estar na faixa ou não, ele precisa respeitar, precisa reduzir a velocidade. Então, assim, acho que é uma questão de empatia, né? A pessoa se colocar no lugar do outro, né? Que ali na bicicleta vai um trabalhador, vai um estudante, pode ser um filho, um amigo. Então, a pessoa acho que essa é a noção básica, né? Que acho que é de educação, de cidadania. Às vezes a gente vê conduta agressiva, né, do motorista, muitos desses casos de atropelamentos, de mortes, são por conta de conduta agressiva, de imprudência. Eu acho que assim, um princípio básico é isso, é você realmente se colocar no lugar do outro. Então, aquela pessoa ali que está mais vulnerável, não tem uma armadura metálica, ela precisa realmente ser protegida. Então, a questão de educação acho que é básica. A questão de infraestrutura, né, por exemplo, ciclovias conectadas. Outra questão importantíssima, né, até acho que eu já falei, redução da velocidade, né, limite de 80 km por hora é inviável, é incompatível com a vida. Que, aliás, ontem teve o lançamento de iniciativa aí da UCB, que é a União de Ciclistas do Brasil, a campanha Vias Seguras. E uma das principais ações, né, é isso, é reduzir o limite de velocidade.
uma das propostas é mudar o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro para limitar a velocidade nas vias urbanas a 60 km por hora, porque hoje o Código de Trânsito permite até 80. Então, redução da velocidade, campanhas permanentes, né, de educação, não só campanhas esporádicas, em maio, por conta do Maio Amarelo, ou em setembro, que é mês da mobilidade, mas campanhas permanentes, voltadas especialmente para o motorista, que é o mais, digamos, perigoso, e a parte de infraestrutura também, que precisa melhorar. Então, assim, acho que as autoridades precisam se dar conta de que a gente precisa de cidades humanizadas, cidades para as pessoas e não cidades para os motores. Que, aliás, tem um livro muito bom aí, que é o Cidade para as Pessoas, que é de um arquiteto dinamarquês, Jan Gehl, que, aliás, inspirou o blog Brasília para Pessoas, que é isso, você desenhar, você pensar a cidade para pessoas que estão ali, não necessariamente dentro do carro, estão caminhando, estão pedalando, e os exemplos aí pelo mundo realmente demonstram de como isso é positivo, né? A Holanda, em especial, eu pude visitar 2 vezes, e assim eu considero a meca do ciclista, de quem estuda mobilidade, realmente é incrível você poder se deslocar por locais acessíveis, com limites de 30 km por hora, com travessias elevadas, calçadas impecáveis, ciclovias conectadas, com uma rede de transporte que é integrada, tem lá o que eles chamam de tram, que é tipo um bonde elétrico que corre a cidade inteira. Então é incrível como o nível de ruído é muito baixo na cidade, porque tem pouquíssimos carros e muita gente pedalando. Você passa pela área central lá de Amsterdã, se ouve a catraca, se ouve os pedais, de tão silenciosa, que tem poucos carros. E o incentivo que isso tem, né, para a economia, áreas, ruas por onde não passam carro, comércio efervescente, turismo, saúde. Você vê idosos de 70, 80 anos lá pedalando tranquilamente, sem capacete, porque a cidade é segura. Então, assim, a gente precisa se inspirar, né? Brasília nasceu nessa lógica do automóvel, né, que é compreensível, né? Na década de 50, 60 era esse o mote, né? Mas hoje a gente realmente precisa mudar, precisa revitalizar a cidade, precisa repensar, a gente não precisa mais de vias expressas. E, aliás, a gente tem um bom exemplo aí do respeito ao pedestre na faixa. Por que não ter uma campanha relativa ao ciclista, respeitar o ciclista? Então, a gente precisa avançar e a gente tem locais e ações para se inspirar. E hoje você se sente segura aqui no trânsito de Brasília? Você se sente mais ou menos de alguns anos atrás? Olha, acho que melhorou por conta justamente das ciclovias, né? Que houve apesar das falhas, mas realmente tem muito mais ciclovias do que antes. Quer dizer, quando eu vim para Brasília, nem no eixo monumental tinha. Então eu tinha que disputar espaço na pista, né? No eixo monumental, por exemplo, né? Aqui, essa via que passa pelo CEUB não tinha ciclovia, foi construída em 2011. Né? Eu lembro que eu acompanhei, tenho fotos aí do período da construção. Então, assim, avançou. Mas, por outro lado, né, a gente vê aí que a gente chama rodoviarismo, né, que é esse planejamento da cidade para o automóvel, continua forte, né, com alargamento de pistas, com viadutos, né, por todo o DF, túneis. Então, assim, por um lado melhorou, mas por outro se continua esse estímulo aí ao automóvel, né, o que é triste, né, porque a gente acaba tendo uma infraestrutura aí, né, de ciclovias que é pouco utilizada, né, então acho que é um dilema, assim, né, por um lado melhorou, né, para o ciclista, mas por outro lado eu percebo que a gente precisa de ações para incentivar mais as pessoas a virem para a bicicleta, a perceberem a bicicleta como uma alternativa de transporte e, como eu falei, integrada ao transporte coletivo. Acho que isso é essencial. A gente tem grandes distâncias aqui no DF, para quem mora mais longe, Ceilândia, Taguatinga, ou na área norte, Sobradinho, Planaltina, fica mais difícil a pessoa vir pedalando direto, mas pode sim pedalar até o terminal de transporte, parar a bicicleta num bicicletário, fazer o resto do trajeto, né, no transporte coletivo. Então, é isso, a gente precisa descongestionar, né? A gente tem uma frota crescente, está quase alcançando 2 milhões de automóveis, e a cidade não comporta isso, então a gente precisa pensar em soluções.
Muito obrigada pela conversa, por falar um pouco do seu dia a dia e que você continue incentivando as pessoas a usarem a bicicleta, a diminuir a poluição, várias outras coisas, vários outros problemas que a gente tem aí em Brasília. Tá bom? Obrigado, pessoal. Se você quiser ver um pouco mais sobre as nossas matérias, é só acessar o nosso site. A gente também tem o Instagram, Agência de Notícias CEUB, e a gente fica por aqui. Tchau!